Abra a Bíblia comigo lá em João, capítulo 9. Eu quero dar as boas-vindas a você, que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Nós não temos o costume de apresentar você, apresentar os visitantes, mas sinta-se em casa, sinta-se bem-vindo nessa casa, neste lugar. Aqui nós entendemos e amamos você com os seus defeitos e com as suas qualidades. Amém? Está muito fraco. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aqui a gente entende e ama você com os seus defeitos e com as suas qualidades. Pode melhorar. Olha para o outro lado e fala assim: aqui a gente entende e ama você com seus defeitos e com as suas qualidades. Amém? Aleluia! Não é com os nossos defeitos, é com as nossas qualidades que Jesus nos chama para fazermos a diferença. Então abra a tua Bíblia aí. Eu quero transmitir a vocês o abraço do pastor José Roberto, meu pai. Ele não pôde estar aqui nessa noite porque está junto com o Andrei, nessa correria aí de vestibular, corre para cá, corre para lá, e não tem sido fácil, mas nós continuamos a crer em um Deus que supre todas as coisas, supre as nossas necessidades, e no poder da oração, que move terra, move céu, e também vai mover sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Assim como Deus já fez tantos milagres nessa igreja, creio que Ele também vai fazer mais esse sobre as nossas vidas, e nós vamos testemunhar. Amém? Abra a tua Bíblia então, lá em João, capítulo 9, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: olha, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Versículo 10. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma, Deus, de dois gumes. E através da tua palavra, Senhor, nós descobrimos aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa realidade, Deus, e através dela, Pai, nós podemos avançar, Senhor. E nós oramos para que a tua palavra penetre, Deus, aos nossos corações nesta noite. Que as nossas mentes, Deus, sejam levadas cativas ao teu trono de glória, Pai. E nós saibamos e recebamos do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Assim, Deus, eu declaro, no nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, eu tenho um tema para essa noite
e eu preciso já correr. E o tema, você que gosta de anotar, gosta de ter uma lembrança, né? Gosta de ter algo para fixar na tua memória, para lembrar da pregação, da palavra, aquilo que Deus ministrou no seu coração nessa noite. O tema é: a sua realidade não vai terminar do jeito que está. Não. A sua realidade não vai terminar do jeito que está. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua realidade não vai terminar desse jeito. Não tem que ser profundo. Fala assim: a sua realidade, Galécio, não vai terminar desse jeito. A sua realidade, igreja, não vai terminar do jeito que está. Existe um Deus sobre as nossas vidas. Existe algo sobre as nossas vidas que não nos deixa permanecermos do jeito que nós estamos. Quando nós pensamos nas nossas vidas e a gente entende algo que as nossas vidas é feito do que? De fases. É verdade ou não é? De fases. A gente tem uma fase, né, segundo o dito popular aí, que é a melhor fase de se viver. Qual que é? De criança. É ou não é? Quantas pessoas já falam assim: nossa, meu tempo de criança, ai que delícia, ai como era bom, ai como era gostoso. E era, gente, que fase deliciosa que a gente vivia. É ou não é? Poxa vida, a gente tinha casa, a gente não precisava se preocupar com muita coisa, né? A gente não precisava se preocupar com a roupa que a gente ia vestir, qualquer coisa para a gente estava bom, né? Se a gente usasse pijama para sair, se a gente usasse chinelo para sair, a gente não estava nem aí, gente. Ou fase boa, fase de criança, né? A gente não precisava lavar roupa, não precisava passar roupa, não precisava se preocupar em guardar a roupa. Gente, que fase deliciosa, né? A gente não precisa se preocupar com nada, né? Sempre tinha alguém que cuidava de nós. Só que a gente descobre, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né, que a comida ela não brota na geladeira. A gente descobre que a gente precisa ir no mercado, a gente precisa ir lá comprar, pagar. É ou não é? É verdade. Né? A gente começa a descobrir que para a gente ter um carro, a gente precisa pagar por esse carro, mesmo que a gente não ande. Sabe o tal do IPVA? A gente começa a descobrir isso, gente. Que a gente, para ter um carro, a gente precisa pagar, mesmo que a gente não ande com ele, a gente está pagando por ele todo mês. É ou não é? É verdade. Né? A gente descobre que para a gente ter uma casa também, a casa que a gente cuida, a casa que a gente dorme, a casa que a gente vive, levando, olha para um, olha para outro, a gente precisa pagar por ela também. Ninguém vai na nossa casa cuidar dela, mas nós precisamos pagar. O tal do IPTU. E aí? A gente começa a descobrir as coisas, né? A gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a vislumbrar algumas coisas, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e algumas coisas nas nossas vidas vão mudando, né? A gente começa a entender como que funciona a realidade, e a gente descobre com o passar do tempo que a realidade não é algo tão fácil de ser vivido, né? A realidade ela é dura, né? As responsabilidades aumentam, e conforme as responsabilidades aumentam, as obrigações, a gente acaba tendo obrigações para conseguir sustentar a nós mesmos, né? A gente começa a assumir algumas obrigações para sustentar uma casa, né? Para sustentar uma família, para sustentar os filhos, para sustentar a sua existência. E a gente começa a entrar num ciclo, né? A gente começa a entrar numa correria de conseguir suprir todas essas nossas necessidades. E quando a gente menos espera, a gente se vê em um processo, em um ciclo do que a gente corre para um lado, corre para o outro, faz uma coisa, faz outra, assume uma obrigação,
obrigações, as coisas começam a complicar um pouco. Né? Porque a gente começa a assumir obrigações, e depois de um tempo a gente ainda passa a entender que o quê? Que as obrigações, elas não são tão fáceis como a gente pensa que é. Algumas coisas nas nossas vidas, algumas situações dentro dessas obrigações que a gente tem, começam a acontecer que a gente começa a olhar e falar: opa, não é tão simples assim de resolver. Né? Começa a surgir algumas situações dentro das nossas vidas que, diferentemente de quando a gente era criança, que as coisas eram tão simples de resolver, a gente começa a entender que não é muito bem assim que as coisas acontecem. A gente começa a entender e experimentar de situações que a gente vai precisar tomar uma escolha. A gente vai precisar fazer uma escolha. Se a gente vai para um lugar ou se a gente vai para outro lugar. Se a gente faz algo ou se a gente tem que abrir mão de outra coisa. Não é assim? Ou só acontece comigo? É verdade ou não é? Amém. Tem gente comigo no culto. Graças a Deus. É verdade, gente. A gente começa a assumir algumas obrigações, a gente começa a ver que a realidade começa a se tornar algo complexo, difícil, pois a gente descobre que ela não pode ser resolvida com uma simples fórmula. Né, Magnei? Você vai descrevendo, chega lá no final tem que dar exato. Ou é ou não é. Mas que ter zero, deu. É o resultado da gente começa a entender que não é muito bem assim. A solução é composta por diversas áreas que ficam interligadas entre si e que acabam afetando as nossas escolhas. Eu vou citar da nossa família, aquilo que a gente vive. Quando eu olho para o meu pai, ele precisa, todos sabem, né, mas a maioria sabe aqui, que ele está com uma pedra. E para ele tirar essa pedra, ele precisa fazer uma cirurgia. Porém, para ele fazer a cirurgia, tem uma situação, é a trombose dele. E ele toma um remédio que afina o sangue, não pode ficar sem tomar o remédio um dia. Ou seja, ele tem um problema, mas não pode resolver. Ele tem uma situação, mas ele não pode resolver. Ou eu faço cirurgia, mas eu tenho que parar de tomar remédio. Eu não posso parar de tomar remédio, mas eu preciso fazer a cirurgia. São situações que acontecem nas nossas vidas, acontecem no nosso dia a dia. Você muitas vezes precisa escolher o que você vai fazer. Não é aquilo que você queria, não é aquilo que você desejava, não é a realidade que você queria ter, mas é a realidade que você tem. A vida é complexa, a vida é difícil, a nossa realidade é dura. Amém? Amém. Glória a Deus. Então não é só comigo que acontece isso. As coisas acontecem dessa maneira. E isso gera em nós, sabe, alguns momentos que a gente não sabe mais o que fazer. É ou não é? Chega numa hora das nossas vidas e a gente fala assim: eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu corro para um lado, não dá certo. Eu corro para o outro, não dá certo. Eu preciso fazer uma escolha. Então chega uma hora nas nossas vidas, na minha e na sua, que a gente corre atrás de tudo que é possível, de tudo que está no nosso alcance, mas nada dá certo, nada acontece. Não tem como. Sabe, quantas vezes você não se desdobrou daqui, a gente não se desdobrou dali, sabe, a gente correu tentando de todas as maneiras, mas não resolveu. A solução parece tão simples, é só assim: meu filho, é só aceitar, é só pedir perdão, é só fazer isso, é só fazer aquilo outro, mas não acontece. Parece que não vai, está travado. Não é assim, gente? É assim que acontece nas nossas vidas, e só que a solução acaba ficando cada vez mais difícil, e essa era a realidade daquele cego. Essa era a
soubesse como resolver o problema dele. Ele só precisava encontrar alguém que conseguisse curar a vida dele. Um remédio, um especialista, uma fórmula, alguma coisa que pudesse resolver o problema dele. E aquele cego, aquele homem, se você olhar lá no versículo 32, ele vai nos basear, a gente consegue entender que ele já tinha corrido atrás de tudo o que era possível correr. E ele chega a uma conclusão: olha, nada e nem ninguém consegue resolver o meu problema. Nunca na história ouviu alguém que teve o meu problema e foi curado. Olha a situação daquele cego. Ele estava vivendo essa realidade. Nunca na história havia se resolvido um problema como o dele. Aos seus olhos era uma realidade sem solução. O que ele falava? Eu vou viver assim para sempre. Não tem jeito. Não tem jeito. Você olha para uma situação dessa, tem jeito? Não. Você olha para a situação que você vive, que a gente tem vivido, a gente olha e fala assim: tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, e essas são as realidades das nossas vidas. Sabe, essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Né? Quantas vezes, e eu me identifico com isso, Deus ministrou muito no meu coração sobre essas coisas. Quantas vezes a gente tenta melhorar a nossa vida, sabe? A gente corre para um lado, faz um concurso daqui, a gente corre para um lado, faz uma entrevista ali, a gente corre para um lado, estuda daqui, estuda dali, e a gente tenta melhorar as nossas vidas, a gente tenta correr atrás de algo melhor para nós, mas parece que as coisas ficam travadas, parece que não acontece. Parece que as coisas não deslancham, as coisas não viram realidade. Sabe, a gente começa a correr e a gente começa a olhar e se acomodar com aquilo que a gente tem passado. Ah, Deus, eu tentei de tudo. Eu vou ficar assim mesmo. Talvez não seja algo do Senhor para a minha vida, não. Sabe, muitas vezes a gente, na nossa própria família, né, a gente olha para um lado, está caindo de um lado. Aí a gente vira para o outro lado, está desmoronando do outro lado. A gente fica no meio aqui, ó, segura de um lado, segura do outro, puxa, puxa, estica, puxa, tentando sustentar todas as coisas, tentando ser um ponto de equilíbrio, sabe, tentando ser aquele que traz a paz, aquele que apazigua, aquele que abraça aqui, chora com o outro ali. A gente fica correndo de um lado para o outro, dentro da nossa família, e diversas vezes a gente se desdobra para fazer algo que outra pessoa da família poderia estar fazendo, mas por não fazer, a gente vai lá, a gente faz, a gente se estende, a gente abre mão dos nossos afazeres para ajudar, para estar junto. É ou não é? Quantas vezes a gente se sacrifica, sabe, mas nada muda. A gente olha e chega a uma conclusão: Deus, e aí? Até quando eu vou ficar correndo assim? Deus, até quando que eu vou ficar nesse ponto de equilíbrio? Gente, essa é a nossa realidade. Não é fácil. Sabe, na saúde, assim como o pastor tem enfrentado também, quantas áreas, né, da sua vida aí, no teu físico, que talvez você esteja batalhando aí por algo e não acontece, não melhora. Você corre de um lado, corre do outro. Sabe, todas essas realidades, meus queridos, elas interferem na nossa alma. Elas deixam a nossa alma enfraquecida, sabe, sem esperança, sem ter força para seguir adiante, né? Quantas vezes você fica sem forças para se levantar, muitas vezes para viver o dia, né? Talvez você esteja aqui hoje pensando na semana que vai acontecer. Você fala: meu Deus, eu vou passar uma semana inteira de novo, Pai. Acabei de sair do final de semana, Deus, não estou preparado para a semana. Preparar as lutas, Deus, preparar de novo, Senhor, para correr, para tomar pancada,
para ouvir coisas que não é para ouvir. Gente, essa é a nossa realidade. Sabe? E como se isso ainda não bastasse, a gente experimenta as coisas externas, que a gente não tem nada a ver com a paçoca. É ou não é? Chega na nossa casa, chega no nosso trabalho, chega onde a gente está, a gente não tem nada a ver com a paçoca, nada a ver com nada, mas chega lá no nosso colo. Chega a bucha, chega a bomba, chega, meu Deus, chega a tempestade lá, você olha assim, meu Deus, o que eu tenho a ver? Mas chega, gente, e são coisas que estão fora do nosso controle. Dá para piorar? Pelo amor de Deus, meu pai, já está ruim. Mas, gente, além disso, a gente ainda sofre com o quê? Com as consequências do pecado nessa terra. A gente sofre com a traição, a gente sofre com o abandono, com a mentira, com o engano, com a crueldade, com o rancor, com cenários políticos. Além daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente passa, coisas externas ainda interferem na nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Só que eu não vim aqui para te jogar ainda mais para baixo. Eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida, para te dizer que a tua realidade não vai ficar dessa maneira. A tua realidade não vai terminar assim. Deus me deu uma palavra, foi para me fortalecer primeiro, para te fortalecer. Olha, quando eu olho para isso, eu falo, Deus, mas como é possível passar dessa realidade? Como é possível fazer terminar essa realidade, Deus? Deus, eu não consigo, eu estou travado, eu já fiz tudo que era possível, não tem mais jeito, Deus. Eu já corri para um lado, já corri para o outro, já busquei solução, já falei, já pesquisei, mas não dá, Deus, não dá. Gente, a gente entra em desespero, a gente entra em conflito com Deus com isso. A gente entra em crise com Deus com isso. Eu comecei a entrar em crise com Deus. Aí Deus veio e falou para mim, realmente, filho, você está certo. Você não dá conta mesmo. Mas existe algo que está sobre você. E isso se chama graça de Deus. Graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus basta na minha e na sua realidade. Existe algo derramado sobre as nossas vidas e isso se chama graça de Deus. É o primeiro ponto para você nesta noite. A graça de Deus vai superabundar na sua realidade. Você não está entendendo? Seja profeta de Deus, fala assim: Deus, a tua graça vai superabundar na minha realidade. E a graça de Deus é quem vai superabundar na sua realidade. Sabe por quê? Essa é a diferença que está sobre as nossas vidas. Olha, porque a direção da mudança não é de maneira horizontal. O que é horizontal? A gente corre para um lado, a gente corre para o outro, é de maneiras naturais. Isso é horizontal. A maneira que vai alterar a nossa realidade também não é de baixo para cima. Aquilo que nós fazemos para Deus, não vem de nós para Deus, mas a mudança é de cima para baixo, da mesma maneira que o véu se rasgou de cima a baixo, assim também é para com as nossas vidas. A graça de Deus vem de cima e para baixo, para a nossa realidade, de encontro com a nossa existência, independente de quem você é, independente do que você faça, independente do que você
você passa, a graça de Deus está sobre nós. É a graça de Deus. Graça de Deus é aquela que vem da realidade dos céus para as nossas vidas. Graça, favor imerecido. A gente não merece, mas a gente tem de graça. Nós não merecemos, mas nós temos sobre as nossas vidas, está sobre nós. Está sobre a nossa realidade, a realidade daquele que tem uma vida com Cristo, aquele que tem uma realidade, está sobre a realidade daquele que tem uma vida com Jesus, uma vida com Deus, uma vida íntima com o Pai, uma vida de bruços na palavra de Deus, de oração. Essa realidade da graça está sobre as nossas vidas, por naqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitá-lo para que a graça dele entre sobre a tua vida, abunde na sua vida e te faça prosseguir, e te levante, te capacita e te ajude todos os dias. Tem coisas que você não consegue fazer, tem coisas que você tem tentado correr pela força dos teus braços, pela tua inteligência, pelo teu saber, pelo teu conhecimento, mas você tem patinado. A gente patina, a gente se depara, a gente vai até um limite, porque depois disso é graça de Deus. A gente chega até a beirada, e a diferença está naqueles que têm a graça de Deus. A graça de Deus nos faz andar além das nossas possibilidades, além dos nossos limites. Entenda isso. Entenda isso. Graça de Deus é aquilo que está sobre nós e nos faz ser capazes de fazer e ser aquilo que nós não podemos fazer e ser. Essa é a graça de Deus. Então a gente precisa entender isso, sabe? As suas forças, as nossas forças, muitas vezes são insuficientes, nos levam ao mesmo ponto. Os nossos empenhos têm um limite, as nossas obras têm um limite, mas é a graça de Deus que vai nos levantar, que vai nos renovar, que vai nos dar forças. Romanos capítulo 11, versículo 6 vai falar: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Ou seja, não é pelas nossas obras, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós podemos avançar. É pela graça de Deus que as nossas forças são renovadas. É a graça de Deus que vai te sustentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu não sei se você está recebendo isso, mas existe graça de Deus sobre este lugar hoje. Existe graça de Deus sobre a tua vida hoje. Vai te sustentar na sexta, no sábado, em janeiro, fevereiro, todos os meses deste ano de 2023 e todos os anos da tua vida. Aleluias! É a graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Deus me chamou essa noite para isso, para que as suas forças sejam renovadas, para que você possa enfrentar a sua realidade, que é dura, é complexa, mas pela graça de Deus você vai sair daqui fortalecido nessa noite, e você vai enfrentar essa sua realidade. É a graça. Deus vai te dar graça, meus queridos. Não sei quantos de vocês têm assumido responsabilidades, talvez que achem que é grande demais. Deus vai te dar graça diante dessas suas responsabilidades. Deus vai te dar graça diante das questões da tua família. Deus vai te dar graça diante das questões dos teus negócios. Deus vai te dar graça no teu levantar, no teu deitar, na tua entrada e na tua saída. Eu não sei como essa palavra está atingindo o teu coração,
mas o meu Deus está ministrando no meu coração, dizendo: olha, é a minha graça que vai te fazer ir além. É a minha graça e ela é real sobre a vida daqueles que a aceitam. Entenda, existe graça sobre a tua vida e ela vai bastar na tua realidade. A palavra de Deus nos diz que a graça de Deus nos basta. A minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa vocês não estão comigo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa diante das tuas impossibilidades, frente à tua realidade. A graça de Deus vai trazer o poder de Deus sobre a tua vida, e da tua fraqueza você vai tirar forças para se levantar diante dessa tua realidade. Tem graça sendo renovada sobre você nesta noite. Onde havia muita dificuldade, existe graça. A palavra de Deus vai nos dizer: onde abundou o pecado, onde abundou a desgraça, onde abundou tudo aquilo que é contrário à minha vontade, vai superabundar a graça de Deus. E essa graça renova a minha esperança todos os dias. Essa graça que vai continuar me sustentando e sustentando a sua existência. Amém? Aleluia. Mas eu preciso continuar, o tempo já está avançando. Não sei se vai dar tempo de acabar, mas eu quero ainda ministrar sobre a tua vida. E quando eu olho para o texto, eu ainda continuo a enxergar algo, e eu acho a Bíblia extraordinária, porque ela me revela algo que começou a transformar a minha percepção. Sabe quando Jesus para diante daquele cego, daquele homem mendigo, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim: olha, nem ele, nem os seus pais pecaram. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Gente, só afirma isso quem conhece a história. Só afirma isso quem conhece toda a história. Jesus olha para aquele cego diante das acusações que os discípulos estavam fazendo e responde com uma autoridade de quem conhecia a vida daquele homem, até mais do que ele mesmo. Porque Jesus fala assim: não foi nem os seus pais que pecaram. Você conhece a sua existência, até talvez o teu pai e tua mãe, mas os teus antepassados, eu conheço também. Aquele cego era cego desde nascença. Eu quero que você entenda isso nessa noite. E quando a gente olha para o hebraico ali, no sentido figurado da palavra nascença, ela significa assim: desde o ventre, desde que foi gerado. Quero te trazer a segunda coisa nessa noite. O Deus que te gerou é o Deus que age na realidade mais crítica da tua vida, porque Ele te conhece. Aquele cego estava diante de alguém que conhecia a sua vida. O mesmo Deus, olha que interessante, o mesmo Deus que estava lá na conversa com o profeta Jeremias, falando assim: Jeremias, eu te conheci desde o ventre da sua mãe. E está virando para aquele cego falando assim: olha, homem, eu te conheço desde o ventre da tua mãe também. Eu sou aquele que transcende a história. Eu sou aquele que conhece a tua vida. Eu sou aquele que olha para você. Eu sou aquele que te formou. Eu sou o princípio da sua história e também o fim dela. Ou seja,
sua vida, Deus está caminhando conosco. Ele não desiste de nós. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele sabe para que você foi chamado, Ele sabe qual é a realidade que Ele tem para a tua história. Deus não deixa um projeto dele morrer sem antes viver o que Ele tem projetado. Se você é um projeto de Deus, Deus vai agir em seu favor. Aquele homem era um projeto de Deus. Por isso Jesus conhecia a história daquele homem. Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu te conheço desde o ventre. Eu sei a tua história. Eu sei quem você é. Eu sei para que você foi projetado. Por isso eu vou agir em teu favor. Nós precisamos entender que tem momentos nas nossas vidas que a gente precisa que Deus haja em nosso favor. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela vai nos sustentar, mas tem horas nas nossas vidas que Deus precisa se manifestar para que algo aconteça, para que algo mude, para que algo seja transformado. E Deus faz isso para aqueles que Ele tem chamado. E Deus faz isso para aqueles que têm uma vida com Ele. Deus faz isso na história daqueles que estão em Deus. E como que Deus se manifesta nas nossas vidas? Trazendo a realidade dos céus na terra. Isaías 55:8 vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Quando eu olho para a palavra caminho, eu quero trazer bem rápido o hebraico aqui também, ela dá sentido, sabe do quê? Um sentido figurado, jornada da vida, ou realidade da vida. Olha que interessante, que Jesus, Ele traz para aquele homem ali: olha, eu me revelei a você, eu sei quem você é, e eu sei aquilo que Deus tem projetado para a tua vida, e aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, a realidade da tua vida, a jornada da tua vida, não é a realidade que eu tenho para você, não é a jornada que eu tenho para você. Olha, tem coisas nas nossas vidas que acontecem conosco, não é porque a gente errou, não é porque a gente deixou de fazer algo, não é porque alguma coisa que a gente fez está errado, mas coisas acontecem na nossa realidade, nas nossas vidas, para que Deus entre e haja em nosso favor e mude as situações e nos faça caminhar adiante. Deus tem uma realidade diferente para a sua vida também. O cego achava que o problema dele não tinha mais solução, mas Jesus agiu. Qual é o problema? Você acha que não tem mais solução? Deus quer trazer uma realidade diferente para ele nessa noite. Qual é o problema que você tem que colocar diante de Deus e não tem mais solução? Deus quer trazer uma realidade diferente para a tua vida. Eu não sei aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, mas Deus diz: olha, essa tua realidade não vai permanecer da maneira que ela está, porque a realidade que eu tenho para você é uma outra realidade. A realidade que eu tenho para você vem da minha vontade, e a vontade que eu tenho para a tua vida é o quê? Boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu não sei se você tem vivido um momento ruim, um momento não perfeito, não planejado, se você tem vivido algo desagradável na tua vida, que não representa a realidade de Deus para você. Eu venho com a palavra de Deus para a tua vida hoje. Essa não é a realidade que Deus tem para você. A realidade dele é boa, é perfeita,
Essa tua realidade não é para te trazer morte, é para que Deus manifeste a vida dele sobre você. Olha, aquele homem ali, gente, é algo muito interessante. Quando Jesus vai curar aquele homem, Jesus salila na lama, no pó, mistura a lama ali e passa nos olhos daquele cego. Estava nem aqui, Deus me trouxe na mente. Sabe o que é? Deus trazendo vida. Lá em Gênesis, como que Deus forma a vida? Pega o homem da onde? Do barro. E traz vida a ele. Jesus está falando para aquele homem: olha, se a tua realidade até hoje, desde o ventre da tua mãe, foi essa, não foi porque eu errei, não foi porque você errou, mas é porque eu quero trazer algo novo para a tua vida a partir de agora. O momento que você tem vivido exige algo novo, e Deus tem algo novo para a tua história, meu querido. Deus tem algo novo para a tua realidade. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para você, e Ele vai restaurar vida onde a morte. Deus vai trazer vida sobre a tua vida nesta noite. Olha a realidade de Deus. Meu Deus do céu. E a gente entra no terceiro ponto para encerrar. A realidade que você tem passado não vai definir quem você é. Não, você não entendeu. A realidade que você tem passado não vai definir quem você é. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a realidade que você tem vivido não representa quem você é. Aleluias. Deus me escolhe sobre o meu coração. Aqui a realidade daquele homem era o que estava definindo a vida dele. Ele era conhecido pelo homem que ficava sentado pedindo esmolas. A realidade daquele cego estava definindo quem ele era. Deus nos deu graça para nos capacitar para resolver as coisas. Deus intervém naquilo que não havia solução. Deus age em nosso favor. E Deus agora transforma para que você também seja enviado por Ele. Porque quando nós somos transformados pela realidade de Deus, Deus também nos envia para transformar outras realidades. Quando aquele homem é curado, as acusações da sua antiga realidade já não tem mais efeito sobre ele, porque a realidade dele agora é outra. Agora ele vive a realidade transformada por Deus. As pessoas começam a perguntar: você não era um mendigo? Você não era um cego? Você não era essa pessoa? Não, eu não sou mais. A minha realidade não é mais essa. Quantos momentos que a gente tem passado, quantas realidades que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, que tem definido e tem moldado muitas vezes aquilo que nós somos. Sabe, talvez você olhe para si mesmo da mesma maneira que eu olhei para mim. Diante do que nós estamos vivendo, a gente olha para a nossa realidade e a gente fala assim: Deus, eu sou um fraco. Deus, eu não tenho importância mesmo, Deus. Deus, eu sou infeliz mesmo, Pai. O que as pessoas estão falando, olha a minha realidade, é verdade. Eu não tenho nada, tudo que eu faço é errado. Minha vida é desgraça. Desgraça que não tem graça. Olha o momento que eu estou enfrentando, Senhor. Olha a minha realidade. Deus, eu estou começando a achar que eu sou azarado mesmo. Deus, eu sou isso e eu sou aquilo. Mas, meu querido, eu venho para te dizer: essa não é a realidade que Deus tem para a sua vida. A gente pode passar por momentos assim, mas não são esses momentos que nos definem. Não é porque uma coisa está dando errado, não está saindo da maneira que a gente planejou, da maneira que a gente sonhou.
sabe que alguma coisa está fora da curva, que nos faz ser alguém fracassado, que nos torna um mau profissional, ou que nos torna um fora da lei, não é porque algo está dando errado, que você é errado também. Deus tem uma identidade diferente para você, uma realidade diferente para a sua vida. Isso não vai definir quem você é. O Deus que te conhece, o Deus que sabe qual é a tua vida, o Deus que sabe para o que você foi chamado, já te definiu antes da fundação do mundo. Então não é essas circunstâncias que vão falar para você que você é um fracassado, que você não é ninguém, que você é uma má esposa, um mau esposo, um mau filho, que você tem um relacionamento estragado e você é estragado por causa disso. Não, a tua realidade vai vir dos céus e ela vai definir quem você é, e você é um vencedor para a glória de Deus.